Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Amaraê. No webinar de hoje, vou estar apresentando aí o Felipe Santos, gerente de vendas da JA Solar. E hoje teremos um tema bem interessante, já falando de módulos fotovoltaicos, né? Vão ser as aplicações de módulos fotovoltaicos e o LCOE. O LCOE é um indicador amplamente utilizado no mundo, né? Mas realmente aqui no Brasil ainda ele é pouco conhecido, principalmente na geração distribuída. E a gente acha bem interessante, principalmente, né, nessas novidades aí de módulos que estão surgindo. A gente teve uma feira muito importante em Xangai nesse mês, chamada SNEC, onde todos os maiores fabricantes de módulo apresentam suas novidades, né? Então, apareceram módulos de 600 watts, de até 800 watts. Então, o objetivo do webinar de hoje é justamente entender, né, o que são essas novidades que estão surgindo e como elas podem ser aplicadas na nossa realidade. Bom, eu me chamo Vitor Pedreira, sou consultor da Amara Solar e vou ser seu anfitrião de hoje. Pessoal aí que tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode usar a aba de perguntas para poder colocar sua dúvida. No final da apresentação a gente vai estar respondendo todas elas. E é isso. Vou dar aqui a palavra para Felipe e mais uma vez sejam bem-vindos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde especial a todos que nos acompanham nesse webinar. É um grande prazer, uma grande satisfação estar junto aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento, compartilhando nossas experiências, né, com o mercado fotovoltaico, procurando cada vez mais agregar, né? Acho que isso é importante, a gente sempre agregar conhecimento, agregar experiências, né, na vida das pessoas, por onde a gente passa, né? Eu levo comigo essa missão aí de procurar sempre agregar valor, né? Obrigado pelo convite, fico muito, muito honrado, né? E esperamos aqui que a gente tenha um bom webinar. Procurei trazer aqui alguns temas, Vitor, mais gerais, né? Para a gente entender um pouco mais de como funciona a nossa indústria de fotovoltaico, né? A indústria de módulos. Porque eu imagino o seguinte, que toda essa parte de tecnologias, né? Mono, poly, half cell, multibus bar, tudo isso aí, de uma certa forma, já está meio consolidado no mercado, já tem se consolidado, né? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida com relação a isso, pode colocar, que a gente também está aqui para responder. Mas já são coisas um pouco mais consolidadas. Mas eu gostaria hoje da gente discutir bastante como é que funciona a dinâmica, né, da nossa indústria, para a gente poder entender, então, como aplicar, né, cada tipo de módulo. Essa palavra aplicação, para mim, ela é bastante importante em vários sentidos, né? Então, vamos lá, fiquem bastante à vontade aí para comentar, perguntar, o que a gente puder responder, tiver alcance, a gente responde, se não souber, a gente pesquisa e responde depois, mas, com dúvida, espero que ninguém fique. Um bom webinar a todos nós, pessoal. Bom, então, quando a gente fala em aplicações em módulos fotovoltaicos, né, eu começo aqui com uma provocação. O que vem na sua mente? Né, gostaria de convidar aí aos participantes de fazer essa reflexão. Quando você pensa assim, poxa, aplicação de módulos fotovoltaicos, o que vem na mente, assim, né? Não sei você, Vitor, mas quando eu falo em aplicação de módulo fotovoltaico, a primeira imagem que me vem é espaçonave com módulo fotovoltaico, né? Porque eles são ali aquelas principais, aquelas aplicações ali bem top, legal, alta tecnologia, né? Então, quando a gente fala ali de aplicações, né? A gente pensa em várias coisas, né? Vem várias imagens à cabeça, né? Inclusive, eu fui atrás dessa foto aqui, ó. Eu gosto bastante de seguir isso aqui. Quem gosta, né? Eu sou meio doidão mesmo. Isso aí você acha no YouTube lá, a Estação Espacial Internacional, eles ficam filmando a Terra em 24 horas, é bem legal. E várias vezes dá para ver ali os painéis solares, né? Aí dá para, às vezes eu até falo para minha mãe, ó, mãe, eu trabalho com esse negócio aqui, ó. Bem legal. Mas enfim, Inclusive, é um Felipe, tipo, né? quando a gente fala de aplicação, né, a indústria aeroespacial foi a primeira a implementar, né, as células fotovoltaicas. Foi a Foi a primeira. primeira aplicação disso. Foi a primeira. Toda a tecnologia de célula fotovoltaica,
aplicação prática vai sempre para a indústria aeroespacial, sempre. Né? A primeira célula fotovoltaica, em termos de aplicação, foi utilizada num satélite que está até hoje na órbita. Chama Vanguard 1. Foi lançado em 1950 esse satélite, está até hoje aí rodando. Então a gente vê aí que nós estamos num segmento muito legal. Aí. Eu gosto bastante do setor que a gente trabalha aí, transformando o mundo, né? Então, a aeroespacial é uma das aplicações, né? Mas a gente vem, às vezes, em mente ali aqueles filmes finos, painéis flexíveis, painéis transparentes, né? Ou então alguém pode ter imaginado ali nas aplicações, né? Uma geração centralizada, uma grande usina, né? Uma usina de geração distribuída, painéis flutuantes, né? Em estações flutuantes, painéis bifaciais, né? A gente tem hoje em dia aí os painéis bifaciais sendo bastante presentes no nosso mercado, painéis de telhado, né? Então, os painéis fotovoltaicos, eles têm uma infinidade, né, de aplicações. Então, isso que é muito legal, da gente parar e fazer essa reflexão, né? Tem uma infinidade, é um segmento muito versátil, né? São produtos muito versáteis que podem ser aplicados em várias situações. Então, para a gente começar a entender essa questão de aplicação, né, eu gostaria de fazer essa reflexão. Né? Estamos num mercado de tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente vai falar de aplicação de módulos fotovoltaicos, né? Que, apesar de, às vezes, não parecer ou não fazer parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, nós estamos num mercado de tecnologia. O módulo fotovoltaico é um produto de altíssima tecnologia, né? Trouxe aqui uma figurinha do Centro de Pesquisa da JA, né, mais para representar, né? Mas, de uma forma geral, o módulo solar ele é um produto de tecnologia, né? Assim como a gente tem aí os computadores, celulares, né? Enfim, os bens aí de tecnologia, o módulo solar ele tá dentro disso, né? Tanto que para o governo brasileiro, para o Ministério da Economia, por exemplo, né? O módulo solar ele se enquadra como um bem de informática, né? Porque ele é constituído ali de silício, né? Semicondutor, então ele inclusive está dentro de bens de informática e telecomunicação. Então, bem interessante. Então a gente está dentro de uma indústria de tecnologia. E aí é muito importante a gente fazer uma visão, uma reflexão de como funciona uma indústria de tecnologia de uma forma geral, para vocês entenderem como que é a dinâmica da nossa indústria, tá? A base da nossa indústria, da indústria de tecnologia principalmente, está nessa curva que eu estou apresentando aqui, que é o ciclo de vida do produto. Né? Se vocês procurarem aí na internet, vai ter bastante material sobre ciclo de vida do produto, mas em resumo é essa curva aqui que eu estou apresentando para vocês, né? Onde a gente vai ter uma escala de tempo e vendas, né? Faturamento. Tá? Então, os produtos, né, eles nascem, são desenvolvidos por centros de pesquisa, patente, engenharia e tudo mais. Os produtos são introduzidos no mercado, começa um período de vendas, né, onde a curva ali está no início. Então, a gente fala que é a introdução do produto no mercado. Né? Número baixo de vendas vai levando um tempo para o mercado ir conhecendo. De repente, esse produto entra num estágio de crescimento, né? Ou seja, né, ele vai ter um crescimento rápido, né? A gente vê aqui que a curva ela se modifica, né? Rapidamente o produto ganha espaço, ganha share, né? Ele toma conhecimento do mercado. Depois ele encontra ali um grau de maturidade, a gente vê que as vendas acabam meio que até se estagnando, né? Isso falando em termos de vendas, né? Os volumes se estagnam, e aí o produto começa a entrar num estágio de declínio, né? E aí vai entrando no estágio de declínio acelerado até que ele morre, né? Então, o produto também tem um ciclo de vida, né? Os produtos também têm um ciclo de vida, né? Nasce, cresce, maturidade, sai do mercado. E aqui o que acontece, né? Na indústria de tecnologia tem vários cases emblemáticos, né? Para a gente conversar aqui, né? Sobre o funcionamento dessa curva. Não sei se você sabe, Vitor, quem que foi a primeira empresa que desenvolveu a foto digital? Bom, a foto digital não sei dizer. Foi a Kodak. Você acredita? Mas foi a Kodak própria foi Kodak, então, né? a própria Kodak. Ela lançou
a foto digital, ela desenvolveu engenharia, patente, pesquisa e desenvolvimento pesado, e em algum momento eles tomaram uma decisão de que o público não ia gostar ali de ter contato com uma foto digital, né? Ia gostar ali de pegar realmente na foto. Eles estavam entendendo que os consumidores na época gostariam de manusear a foto, né? Ah, isso aí não vai pegar, não. Então eles não perceberam justamente isso aqui, ó, que o produto estava entrando num estágio de maturidade e declínio e acabaram se declinando, né? A gente vê máquina de escrever, por exemplo, carburador, são todos produtos que acabaram entrando aqui nesse declínio. O que as empresas fazem, né, de uma forma geral? Estão bastante atentas a essa curva aqui, e aí, quando o produto começa a entrar nesse declínio, lança-se um novo produto. Né? Nisso já vem vindo aqui, ó, um outro produto aqui para, quando chegar nessa fase aqui, entrar num estágio de maturidade, né? E prolongar a vida útil da empresa, né? Prolongar a vida útil na vida da empresa, né? E assim por diante. Então, as empresas estão sempre lançando produtos. Então, é por isso que na indústria de módulos a gente vê constantemente um avanço, né? Porque a gente está nesse mercado de tecnologia, né? A gente está nesse mercado de constante aprimoramento. E é por isso que as empresas estão cada dia mais lançando novos produtos, produtos inovadores, né? Você comentou, por exemplo, sobre a Snack. A Snack é um momento muito importante para a indústria de módulos, né? Onde são lançadas, né, tanto a Snack quanto a Intersolar, onde são lançados as principais novidades aí do que a gente vai ver para o ano que vem. Então, a gente vai procurar detalhar aqui também um pouco para o nosso público o que está vindo por aí, né? Felipe, fazendo uma Trazendo. analogia com as nossas tecnologias, né, de fotovoltaica, a gente poderia Uhum, dizer então que os módulos que são lançados nessa feira, por exemplo, a SNEC, estariam ainda na fase de uhum. introdução, né? Seria assim o grande, Isso, o grande lançamento, mas que ainda precisa ser um pouco mais desenvolvido, né, para conseguir tomar corpo comercialmente falando, né? exatamente, Vitor. O que acontece? Quando o produto ele é lançado numa feira, né, eventualmente a gente até, eu mesmo, essa semana tenho sido bastante, esses últimos dias aí, bastante acionado, né, que a JA lançou lá na Snack o módulo de 810 watts, né, o Jumbo. E aí todo mundo, poxa, então, esses dias eu até recebi solicitação de cotação, né? Não, Cara, por 810 favor, watts chama a atenção, né? Não tem como. chama atenção, né? E, eventualmente, algumas pessoas até comentam, mas isso aí é marketing dos fabricantes e tal. Não, não é. É o lançamento do produto, né? Só que ele segue essa curva, né? Então, a gente está aqui no período de introdução, né? Foi jogado ali na Snack, né? Foi lançado o produto ali durante essa introdução, o produto vai ganhando maturidade, vai ganhando crescimento, vai ganhando escala, né? Principalmente aí com grandes usinas, né? Fechamento de projetos grandes, e aí ele alcança a sua maturidade, né? Então, tem toda uma dinâmica, né, a nossa indústria, né? Agora, por exemplo, a gente está mais próximo aí de módulos na faixa de 500 watts, 530, né? São os mais próximos da gente aí. Então, Uhum. e esses módulos de 500 e pouco foram lançados tudo há um ano atrás, né? Um ano e meio atrás, né? Então, é interessante a gente entender essa dinâmica aqui, porque eventualmente tem cliente que pode pensar assim, cara, então já que lançou esse de 810, eu vou parar meus investimentos aqui, vou esperar esse módulo. Não, melhor não, continue. Continua porque é uma indústria de constante aprimoramento e crescimento. Esse produto está nessa fase aqui de introdução. Em algum momento ainda vai chegar para o nosso mercado, né? Sim, até porque quando realmente chegar o momento desse módulo, né? E o investidor, não, agora Uhum, eu vou soltar a mão. Aí já vai ter mais lançamentos, talvez de mais de 1000 watts, né, exatamente, quem sabe. Então, exatamente, realmente exatamente, ter que acompanhar a própria curva do produto. exatamente. É isso aí. E aí, trazendo para a nossa realidade, né? Como que eu sempre recomendo que os nossos clientes, eu procuro sempre assim, passar uma informação bastante transparente, né? Então, é importante todo mundo estar ciente, estar vendo o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, esse gráfico aqui da NRL é muito legal da gente acompanhar o que está acontecendo no nosso setor em termos de eficiência de célula. No fim do dia, né, quanto maior a eficiência da célula, vai refletir na potência do módulo, né? Para a escala de células se fala muito em eficiência, para a escala de módulos se fala mais em potência, né? Normalmente
tá associado assim, né? Mas esse gráfico que ele é muito legal, ó, ele mostra várias tecnologias, né? Em escala laboratorial. Sempre friso isso aqui, ó, né? Best Research Cell Efficiency, ou seja, ainda em escala de pesquisa. Daqui vai para a indústria aeroespacial, principalmente, né? Depois vai ganhando escala com o tempo e vai vindo para o nosso mercado, né? É essa dinâmica da nossa indústria, né? Eu costumo sempre fazer uma brincadeira também, Vitor, um exemplo, uma comparação lúdica, né? Eu vim da indústria automotiva, né? E eu gosto bastante também dessa indústria, né? E, e normalmente o que acontece, né? As primeiras aplicações quando nascem vão lá para, principalmente, né? Para as aplicações aeroespaciais e depois vão para a geração centralizada, né? E a geração centralizada é como se fosse a Fórmula 1, né? Para a gente. Né? No carro, por exemplo, todas as principais tecnologias de um carro, normalmente elas nascem lá nos laboratórios, centros de pesquisa e são aplicadas na Fórmula 1, que é onde tem ali aquela máxima exigência, né? Tá? O ápice da aplicação, né? O ápice da engenharia automotiva está ali na Fórmula 1, né? Depois vai se desenvolvendo, vai ganhando escala, né? Aí vem lá para os carros premium, né? Vem lá para as Mercedes da vida, BMW, e aí por aí vai, né? Os Porsches e tal, carros super premium. Depois vai vindo, né? Hoje em dia a gente já encontra no mercado carros que estacionam sozinho, né? Carros que dão partida com chave remota, por exemplo. Então hoje já está mais próximo da nossa realidade. Então mais ou menos é isso que acontece também com a indústria de módulos, né? Então esse gráfico aqui da NRL ele mostra bastante isso para nós. Né? É legal que a gente consegue ver aqui como é que está o desenvolvimento dos módulos de silício cristalino, né, que são os principais para nós hoje, né? São os módulos que a gente mais utiliza no nosso segmento. E tem os outros módulos também, né? Multijunção, outras tecnologias, filmes finos, né? Módulos emergentes. Às vezes muita gente me pergunta, por exemplo, sobre módulo de perovskita, né? Então tá aqui, ó, a tendência dele aqui, né? Módulo tandem, né? Tem várias tecnologias, a gente pode ver aqui onde que elas estão posicionadas aí, né? Sim, Então é legal realmente, a quando a gente gente ter fala esse. de laboratório, né, são muitas opções de tecnologia até fora do silício cristalino. Aí eu queria só te perguntar, Felipe, excluindo os módulos de silício cristalino, quais outros você vê assim com potencial aí de alcançar algum sucesso a nível comercial no curto, médio prazo desses outros? Você como ponto de vista de fabricante. Uhum. Então, hoje o que tá acontecendo nas outras tecnologias é que tem, primeiro que dentro do próprio silício cristalino tá ganhando bastante espaço estruturas de heterojunção, né? Aqui. Uhum. E os filmes finos, né? Principalmente esse filme fino aqui dos SIGs, esses dois aqui, mais esses SIGs aqui, né? Que, que são, a gente vê algumas aplicações até hoje em dia para residências, né? Com telhas, ou até mesmo pequenas usinas, né? Tem uma outra grande tendência, né? São filmes finos orgânicos, uma aplicação com a eficiência menor. Porém, hoje em dia é possível você usar filme fino como se fosse um insufilme, né? Esses tempos atrás, acho que se não me engano foi a Natura que construiu tinha um prédio lá, né? Da administração deles, e aí eles fizeram toda a fachada do prédio com esse filme fino orgânico. É uma eficiência baixa de conversão, mas de novo, é a aplicação, né? A aplicação é a arte de você escolher a coisa certa para a situação certa, né? É o produto certo para a situação certa. Então, eles queriam ter uma pegada ambiental, uma coisa diferenciada. Então, utilizou, né? Mesmo que uma tecnologia com baixa eficiência, mas fez sentido para eles, né? Então, isso que é importante, né? A gente ter essa noção de fazer sentido, né? Mas eu vejo hoje que bastante mais essa tecnologia aqui dos SIGs, de filme fino, e para nosso em grande escala aí tem vindo aí pela frente essa tecnologia de heterojunção, né, o próprio silício amorfo, é o que tem vindo pela frente aí.
Não, bacana. E aí, nem tudo que sai aqui vira de fato indústria, né? Escala industrial. Então, o que que eu sempre recomendo? Fazer uma combinação de duas análises diferentes, né? Uma é a escala laboratorial e a outra é a escala industrial. Então, eu também faço essa recomendação sempre, né, para o nosso público aí, fazer a leitura sempre acompanhar esse relatório aqui, TRPV, né? A última versão foi 2019, inclusive já está até defasado, eles devem estar para lançar uma atualização aí. Normalmente eles soltam por volta de setembro, outubro. Esse ano especial aí, 2020, a indústria de módulos teve um boom muito grande, né? Muitos lançamentos esse ano, né? Então eles devem estar para atualizar. Não, o que a gente pode observar aqui pela ITRPV? O que a ITRPV faz? Ela vai lá e é um organismo internacional, independente, né? Vai lá e questiona todos os fabricantes, os principais fabricantes, e perguntam quais são as suas tendências para os próximos anos. Então ela chega lá, por exemplo, para a JA, o que vocês vão fazer nos próximos 10 anos, né, em termos de tecnologias. Aí chega lá, né, por exemplo, para a Trina, né, que é um outro parceiro aí da Amara. Trina, o que vocês vão fazer? E aí, né, o senhor Trina responde e assim por diante. Então, daí eles compilam aquelas respostas e soltam um gráfico que não expõe ninguém, né? Só está expondo a tendência da nossa indústria. Então, a gente pode ver aqui que com relação ao tipo de wafer, né, a predominância para os próximos anos vai ser, vamos pegar aqui nos próximos 10 anos, vai ser de wafers monocristalinos. Tá? A gente, na nossa indústria de módulos, tem uma palavrinha-chave aí que é bem legal da gente introduzir no nosso vocabulário, né? A tendência, o mainstream da indústria de módulos nos próximos 10 anos vai ser de módulos monocristalinos, né? Seja ele P-type ou N-type. Mais para frente eu vou ter um desenho ali que eu vou mostrar o que é a diferença de um com o outro, mas a princípio são módulos monocristalinos, tá? São sempre módulos monocristalinos. Então, de novo, voltando àquele caso da curva de vida útil do produto, é por causa disso, né? A gente está vendo que a policristalina ainda vai ter ali seu espaço, mas não vai ser a tecnologia preponderante aí nos próximos anos, né? Em Felipe, termos de... Pois não? a gente poderia então considerar que o policristalino já está naquela fase de declínio da curva, enquanto que Isso. o monocristalino, né, especialmente aí os monocristalinos com tecnologia embarcada, o tipo N, o PERC, o múltiplos Uhum. VAR, enfim, já na Uhum. fase de crescimento para a maturidade, talvez. Então. Isso, é isso mesmo. Perfeito. É exatamente isso. No Brasil ainda não aparenta ser exatamente assim, né? Mas eu acredito só É, que o tempo da curva é outro mesmo. a gente está um pouquinho descompassado aí com relação ao cenário internacional, mas esse ano mesmo já foi um grande avanço, né? Os módulos monocristalinos, praticamente, eu estava acompanhando os últimos relatórios de importação, praticamente já está meio a meio, né? Quase meio a meio aí. Foi, acho que se não me engano, importado até hoje 2,3 GB, 2,4 GB no total do primeiro semestre, e foi 1 GB e pouco de mono. Então, a gente também já está caminhando aí para vamos dizer assim, ficar up to date aí com as principais tecnologias do mundo, né? E aí, em termos de tecnologia de célula, propriamente dita, né, o que a gente vê aqui? Que o mainstream vai ser o PERC, né? Que é essa curvinha laranja aqui. Então, o mainstream para os próximos anos vai ser o PERC. Vai ter uma presença ali de heterojunction, né? Mas a gente vê aqui que, como a gente estava conversando no gráfico anterior, né, não vai ser a principal tendência, pelo menos por enquanto, né? A combinação das duas curvas aqui, que no longo prazo aí, nos próximos 10 anos, o mainstream vai ser monoperc, né? E tecnologias de passivação seletiva, né? Outra tendência legal da gente acompanhar é a tecnologia de busbar, né? Ou seja, aqueles fios condutores, né, que levam o elétron pela célula, né? A gente vê que o mainstream para os próximos anos vai ser essa curva cinza mais a curva azul, né? Que são 5, 6 ou mais, né?
Então, hoje a gente está indo de 5 até 11. Né? Por exemplo, agora a JA lançou os módulos aí de 530, módulos, né, os módulos de maiores potências, a gente está trabalhando com 11 busbar. Tem 11, 9, tem 12 também, né? Aí são 6 ou mais aí, multi-busbar, né? E tem aqui ó, a presença do busbar less, né? Seria aqueles módulos shingle. Tem uma presença ali, vai corresponder uma parte do mercado, mas não está indicando que vai ser o principal aí, o mainstream. Eu diria que o mainstream aí para os próximos anos vai ser multi-busbar, né? E o bifacial, né? Cada dia tem ganhado mais espaço no nosso mercado, principalmente para usinas, né? Independente do tamanho. A tendência para os próximos anos é que o bifacial represente 60%, né? Do mercado de módulos. Então, provavelmente o caminho, né? A indústria está caminhando para que aplicações de usinas se voltem mais para bifacial, talvez aplicações de telhado mais para monofacial, né? Para o fabricante não compensa ficar fazendo setup. Por exemplo, a JA, nós fabricamos célula. Temos algo em torno de 11 GB de capacidade de célula. Todas as células que a gente fabrica já são 100% bifacial, independente do módulo que ela está. Mesmo que seja um módulo monofacial ou um módulo bifacial, a célula é bifacial. Porque não compensa para a JA ficar produzindo. Uma hora faz monofacial, outra hora faz bifacial, uma hora faz mono, outra hora. Então, ganha-se escala, né? A nossa indústria é muito sensível à escala, né? Quando se ganha escala, a gente entra naquele período de crescimento, né, da vida útil do produto. E uma tendência bem forte que está vendo agora, Vitor, é a questão do aumento do tamanho do wafer das células, né? Uhum. Agora vai ser um movimento bem legal aí que vai acontecer para final de 2020, 21, 22, a gente vai observar bastante isso aí, que é o aumento do tamanho das células e, por consequência, vai aumentar o tamanho dos módulos, porém, vai aumentar muito a potência dos módulos, né? E a gente pode ver aqui nesse gráfico que está aqui do lado, né, uma representação esquemática da importância do aumento da célula, né? A gente ganha, por exemplo, passando da célula M6 para M8, por exemplo, a gente ganha 30% de área da célula. Né? Passando para a próxima, a gente já ganha 42%, 53%, 66%. Então, a gente vai ganhando, conforme vai, né, do M0 até o M12, né? A gente está aumentando aí 66% de área da célula. Então, é um aumento significativo que vai aumentar diretamente a geração e a potência do módulo, né? Então, hoje a gente está com uma tendência muito forte para células de 166, né? Células de 182, tá? Foi convencionado, aqui está 185, um pouquinho mais antigo esse esqueminha aqui, mas não achei nenhum mais legal aqui, mostrasse todos os, né, os tamanhos de wafer, tudo junto, né? Mas a gente está caminhando para 182, né? Foi feito um estudo aí entre os sete principais fabricantes, foi convencionado esse tamanho de 182 e 210. Então, a gente vai ver aí para os próximos cenas aí dos próximos capítulos vão ser aí 166, 182 e 210 milímetros. Isso propicia o aumento da potência dos módulos, né? Aqui é um exemplo, Vitor, falando um pouquinho sobre, fazendo essa alusão e fazendo esse link, né, com a curva da vida do produto, no ciclo de vida, né? Por que no caso da JA em específico, a gente deixou de fabricar células policristalinas, né? Essa curva aqui, ela mostra lá do nosso centro de pesquisa, desde 2008, a evolução da eficiência das células. Essa curva azul aqui, essas bolinhas azuis, são a eficiência das células poli. E a gente vê aqui o que, ó, que chegou no tão falado platô, né? Parou de evoluir aqui, não tem mais de onde extrair uma evolução da tecnologia, né? Então, se a gente se lembrar lá com o ciclo de vida do produto, a gente alcançou o nível máximo de maturidade. Então, não tinha mais de onde tirar, né? Enquanto que a gente vinha aqui com células monocristalinas em desenvolvimento e ainda está em constante desenvolvimento, né? Então, as células monoperc, elas ainda oferecem um espaço para a gente aumentar cada dia mais a potência e eficiência dos módulos, né?
Felipe, se me Então, permite fazer um parênteses, só uhum, nesse gráfico eu achei bem interessante, porque a gente tem a bolinha vermelha, que é o monocristalino convencional, correto? Então a gente vê que correto. realmente até 2017, né, era muito Uhum, utilizado o monoconvencional, mas viu-se que assim como o policonvencional, ele também foi estagnando, né, de 2017 para também, 16 para 17, o ganho foi muito também, pouco. Então, realmente os também. ganhos ali através da tecnologia Persium, né, que é o Uhum, PERC, basicamente, sim, foi sim, realmente o que permitiu o mono continuar sendo desenvolvido, né? Bem interessante mesmo exatamente. essa análise. E o PERC, ele acabou que ele permitiu, ele quebrou uma barreira tecnológica, né? Por isso que eu sempre recomendo, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas assim, eu quis trazer para a gente ficar bem claro na nossa mente que nós estamos no mercado de tecnologia. Então, uma coisa que era verdade no passado, não necessariamente é verdade agora, porque já foi superada essa barreira tecnológica, né? Se a gente for pensar bem, antigamente a gente armazenava as coisas num disquete. Quanto que cabia? Não cabia nenhuma foto num disquete, né? Hoje em dia, cara, HD de 1 tera é normal, né? Não tem HD menor que 1 tera, né? Então, né, eu mesmo já cheguei a ter HD de 1 tera, quando eu comprei meu primeiro HD de 1 tera, era naquelas case grandona ainda, né? Aqueles HDzão de computador. Cara, hoje em dia é um negocinho de nada, cara, é pequenininho, né? Então, da mesma forma na indústria de tecnologia de módulos, né? Tem barreiras tecnológicas que existiam, de fato, e que agora já foram superadas, que é o caso da temperatura, né? De fato, no passado, a, o módulo mono puro, né, que bem observado aqui por você, ele não, ele é mais afetado pela temperatura, isso é fato. Se a gente pegar só um módulo monocristalino, ele é mais afetado, porque ele é uma rede cristalina perfeita, né? E aí, quando você tem o calor nada mais é do que vibração, né? Então, você vai vibrar a rede cristalina do módulo perfeitamente ali, e o elétron está tentando sair. Né? A mesma coisa a gente está dentro de uma sala, né, numa empresa ali, e tentar fazer uma evacuação da sala rápida, que está pegando fogo, e tem um monte de gente parado no meio do caminho, né? Então seria isso, né? O mono puro seria alguma coisa assim, né? A gente está tentando sair e tem ali alguém segurando a gente, né? Então, aumento da resistência interna. O PERC, ele permitiu a gente superar isso aí. Já foi. Hoje em dia, os coeficientes de temperatura dos módulos monoperc são menores do que os módulos poly. Né? Então, ponto, né? Superou, beleza, até 2017 isso era verdade. Daí em diante, né, passou a não ser mais, foi uma barreira superada. Né? Então, é legal a gente estar sempre antenado, né? Por isso que é importante a gente estar sempre estudando e ter muito claro que a gente está dentro do mercado de tecnologia. Né? Então, não necessariamente uma coisa que era verdade lá atrás continua sendo verdade agora. E um parênteses aí, né? A JA foi a empresa que desenvolveu, homologou e patenteou o PERC pela primeira vez, né? Aí depois que quebrou a patente, se tornou público, né? Hoje todos os módulos monocristalinos são PERC, independente de fabricante. Aqui eu trouxe essa outra curva aqui para a gente fazer também uma associação com essa vida útil dos produtos, né? Olha só que interessante. Em 2017, olha como que a nossa indústria evolui drasticamente, né? Em 2017, né, quando a gente pegava ali a potência de um módulo, né, padrão 72 células, né? Em 2017 a potência era 365, né? E aí com o desenvolvimento da eficiência das células, a gente vê que é um desenvolvimento ainda constante, né? Seria possível chegar em 2022, né, com 400 algo em torno de 420 num módulo de 72 células, né? Então, a gente vê que por isso que existem tantos lançamentos de produtos, né? Conforme vai se quebrando a barreira de desenvolvimento, se lança um produto, né? Ganha-se a maturidade e depois vem um outro produto substituto. Então, é essa a dinâmica do nosso mercado, né? Um mercado muito dinâmico em termos de lançamento de produtos. Quais são as tendências aí para 2021, 2022, né? Que a gente acabou comentando um pouco, né? Então, são essa mudança drástica aí no tamanho das células vai ser bastante preponderante aí, né? Wafers de 166,
de 182 e 210 milímetros. Essa, eu diria que são as principais tendências aí, né? Isso vai permitir a gente trabalhar com módulos acima de 450 watts, né? Aqui a gente está falando acima de módulos de 450, 60, 70. Aqui módulos de 500, né? 550, 530. E aqui a gente já está indo para módulos acima de 600. Né? Esse é o roadmap de desenvolvimento desses produtos. De novo, a gente faz uma alusão à curva de vida útil, né? O que está em período de lançamento agora não necessariamente vai chegar no mercado, né? Não vai encontrar na Amara, por exemplo, aí em dezembro, né? Provavelmente nenhum desses aqui vai estar disponível ainda esse ano, né? Talvez mais aí para embarques para o fim do ano e tal, mas é legal a gente entender essa dinâmica aí da indústria, né? Eu estava comentando do N-Type. O que é o N-Type, né? A gente, lembrando aí que a célula é um diodo, né? Então tem a parte positiva, né? E a parte negativa da célula, né? E a parte negativa, ela é dopada com fósforo, né? E a parte negativa, desculpa, a parte negativa com fósforo e a parte positiva com boro, né? Só que essa parte negativa aqui, dopada com fósforo, ela é bem pequenininha, é uma camada muito micrométrica comparada com o restante que é dopado com boro, né? Então é só uma pequena cobertura. Só que o problema é que o boro ele sofre muito o efeito de degradação, né? Principalmente a degradação LID, porque o boro se relaciona muito com o oxigênio, então acaba que o oxigênio leva esse boro, arranca ele daqui, né? E a gente perde o portador de carga. Seria como se estivesse acontecendo um vazamento. Então, o que está acontecendo na indústria de módulo? Inverter a polaridade, né? Então, vamos fazer uma pequena camada de boro e uma grande camada de fósforo. Então, isso aí já vai reduzir drasticamente a degradação do módulo. Né? Então, é isso que tem acontecido. E por isso que a gente está vendo lá aquela tendência de módulos P-Type e N-Type. Né? A gente vai ver bastante aí não para o futuro tão distante, né? Hoje em dia, para projetos de geração centralizada, já tem se utilizado aí, né, células N-Type. E a dopagem com galho. Ao invés de eu usar boro, né, e substitui o boro pelo galho. Né? O galho é um elemento menos suscetível a essa degradação, então também vai diminuir a degradação LID e a degradação PID. Então, os módulos dopados com galho têm uma degradação menor. Então, é bastante interessante também essa tendência aqui. Né? Uma tendência de aumento de potência e uma tendência de diminuição de degradação. Bom, aí agora complicou ainda mais, né? Porque eu fico me colocando no lugar aí de um projetista de um sistema fotovoltaico. E, cara, antigamente quando a gente fala, 1 ano, 2 anos atrás, né? Era só poly, 3, 4 busbar e tá bom, né? No máximo era half cell. Né? E hoje em dia a gente tem uma infinidade de possibilidades de módulos no mercado, uma infinidade de fabricantes, né? O Brasil tem se tornado cada dia mais um mercado atrativo para os novos entrantes, né? Então fica cada dia mais difícil a gente fazer com mais opções, né? Fica difícil do ponto de vista que tem mais opções para a gente analisar hoje em dia, né? Então, uma das linhas de raciocínio que eu gosto muito para a gente entender esse ponto de vista de aplicação é primeiro, é a dinâmica da indústria, né? Antes da gente partir ali para o grande finale, né? Mas primeiro a gente tem que entender a aplicação. Um módulo fotovoltaico ele é desenvolvido, né? Quando a gente fala ali de módulo, né? Indústria de módulo, mas a gente tem que pensar que ele é desenvolvido para uma infinidade de aplicações, né? A gente tem a geração centralizada, né, no ambiente regulado, né? Leilões de energia, né? E governo, né? Leilões governamentais. A gente tem geração centralizada para mercado livre, né? Está bem forte também hoje em dia o fotovoltaico sendo aplicado para mercado livre, usinas. A gente tem as usinas de GD para consumo, alto consumo remoto, compartilhado, consórcios. A gente tem pequenas usinas de solo ali de 100 kW, né, até 500 kW para consumo próprio ou não.
a gente tem telhados comerciais, barracões, e aí a gente tem residencial. Então, se a gente for pensar aqui, está numa escala, né? Uma escala de utilização dos módulos. Então, quando a gente for pensar em aplicação, a gente sempre tem que ter em mente essa escala. Porque, eventualmente, a gente recebe ali algumas solicitações, né? Igual eu estava comentando, né? Esses dias eu recebi ali uma mensagem, cara, eu estou com um projeto assim, assim, assado, eu já quero cotar o seu jumbo de 810. Aí, cara, não é o melhor produto para essa aplicação, né? Que você está pensando, você não vai conseguir chegar num bom custo-benefício, não é um produto indicado para essa aplicação. Então, a gente tem que sempre trazer em mente a aplicação, né? Aonde que a gente vai colocar esse módulo? Então, onde a gente vai colocar esse módulo vai demandar a tecnologia, né? E aí, como eu ia comentando, né, é sempre muito importante a gente analisar do ponto de vista de geração de energia. Igual você comentou na abertura, né, o nosso mercado ainda, né, dentro do mercado de GD, ainda não trouxe para o vocabulário o LCOE. Né, e a gente precisa difundir cada dia mais esse termo, né, do LCOE, que é bem simples, é um pensamento. Para nós é muito mais interessante a gente pensar, inclusive, do ponto de vista de raciocínio, né, de pensamento, do que propriamente ficar fazendo muita conta ali, né. Isso aqui para geração centralizada é mandatório, tá? Eu participo ali de alguns projetos de geração centralizada, o cara já fala, cara, me manda seus dados aqui para a gente simular, que nós vamos calcular o LCOE para definir qual é o melhor módulo. Isso já é trivial. No GD ainda nós não estamos utilizando tanto, né? Mas como que a gente faz para ter um entendimento do que é o LCOE, né? É bem simples, a gente vai pegar ali o cálculo do sistema, né? O custo do sistema. Então, quanto que custou aquele gerador, né? Custo de capital, né? Se eu estou pegando dinheiro emprestado, então vai ter um custo, né? Do capital. Aqui a gente vai colocar engenharia, vai colocar componente, vai colocar tudo, né? Reforço de rede, enfim, a gente vai colocar tudo que gastou, né? Investimento ali no CAPEX. E nós vamos colocar todos os custos de operação. Porque a gente tem hora que parece que a gente esquece que o módulo ele é para durar 25 anos. Então, às vezes, uma coisinha que a gente deixa de considerar, uma tecnologia que a gente deixa de adotar hoje, daqui 3, 4, 5 anos já vai estar obsoleta, né? Então, é muito importante a gente considerar o total da vida útil do produto, né? Do sistema. Então, por isso que é legal a gente considerar quanto que nós vamos gastar de OIM, né? Quanto que nós vamos gastar para manter aquela usina ao longo da vida útil dela. E aí nós vamos dividir pela quantidade de energia gerada. Né? Hoje a gente fala muito de quilowatt-pico, né? Ou watt-pico. Ah, o watt-pico está caro, o watt-pico está barato. Não tem como, né? É difícil a gente vender um sistema, por exemplo, quando a gente está falando de sistema residencial, né? É até entendível, né? Não tem como a gente vender energia para o cliente, né? A gente não fala assim com o cliente no dia a dia, né? A gente fala assim, o sistema vai custar, por exemplo, 20 mil, 30 mil, tudo, né? Instalado. Só que, por trás, a gente tem que ter na mente o cálculo do LCOE para poder oferecer para o cliente uma melhor solução, né? Por mais que hoje a gente não possa vender energia no sistema residencial, mas como a gente está falando de 25 anos, por que não poderá ser possível? Né, daqui 5 anos, a gente está com o marco regulatório aí para ser aprovado, né? Então, vale a pena, né, a gente pensar um pouco mais, fazer esses cálculos e apresentar uma solução para o cliente que talvez não seja, do ponto de vista de investimento, a mais barata, mas que vai ter uma durabilidade, vai ter uma vida útil e vai apresentar o melhor resultado da geração de energia. Eu gosto sempre de fazer esse... Claro, pois não. Se me permite até complementar na LCOE, né? Trazendo um pouco do ponto de vista do distribuidor, como a Mara, a gente vê muitos clientes ainda focados no custo do quilowatt-pico. E realmente é natural, né? Porque o cliente final dele vai estar cotando com diversas empresas, né? Que vão oferecer as mais variadas soluções. E para o cliente, muitas vezes ele acredita que os mesmos quilowatt-pico, por exemplo, os mesmos 10 quilowatt-pico que ele está cotando com a empresa A, B ou C, vai gerar a mesma quantidade de energia. Então, para ele, é a mesma coisa e o que vai importar nesse caso vai ser o preço do quilowatt-pico, né? Já que é tudo a mesma coisa. E o nosso Exatamente. objetivo é trazer justamente que
Não, não é bem assim, né? Os mesmos 10 kW pode ser 10 kW de policristalino convencional, que degrada mais com temperatura, que tem mais efeito LEED, que tem mais efeito PID, que vai apresentar um índice de falhas maior, enquanto que os mesmos 10 kW pode ser apresentado com módulo de maior qualidade, um monoperc, um monomultibus bar, um bifacial, depender da situação, né? Então, os mesmos quilowatt-pico podem gerar energias diferentes, podem ter custo de montagem diferente, então nem sempre essa análise simplória, né, do quilowatt-pico vai ser suficiente para o cliente. Às vezes é melhor pagar um pouquinho mais no quilowatt-pico, sei lá, 10% mais no quilowatt-pico, mas ganhar 15% mais na energia, porque o cliente vai estar rentabilizando o seu investimento com a energia ali sendo compensada na concessionária, né? Então, nós, Exatamente, como exatamente. distribuidores, a gente busca sempre trazer também esse ponto de vista para o cliente. O projeto são para 25 anos e não tem como tomar uma decisão só com o custo do ativo, né? É muito mais do que isso, e é justamente o que a LCOE traz. Exatamente. Quando a gente fala de LCOE para geração distribuída, cara, só da gente já falar de energia gerada já é um grande avanço, né? A gente trazer esse conceito de geração de energia, né, que esse produto X, Y, Z vai ter uma maior energia, já é um grande avanço. Se a gente começar já a conversar com os nossos clientes assim, já vai ser uma mudança da água para o vinho, né? Eu tenho caso, por exemplo, né, um testemunho aí de um colega que foi instalar na casa dele, aí ele estava com dois orçamentos, né? Um com uma certa tecnologia e o outro com módulos mais tecnologia, né? E a diferença entre um sistema e outro dava algo em torno de 20% mais caro, né? Um mais caro que o outro. E aí ele me perguntou, né, como sabia que eu trabalho na área e tal, eu falei, cara, põe esse aqui que você não vai se arrepender, você vai pagar mais caro. Mas aí eu expliquei um pouco para ele como é que funcionava, né, por ocasião era um módulo monocristalino e tal, eu expliquei para ele tudo certinho. Aí ele falou, cara, beleza, eu vou pagar mais caro aqui, mas vou colocar esse aqui. Cara, esse cara me agradece constantemente. Ele fala, cara, o sistema ele está estourando a capacidade projetada de geração de energia. Então eu estou fazendo muito mais crédito do que a gente projetou. Então, tudo bem, ele está gerando crédito, ele não pode vender o crédito, não pode vender hoje. E outra, cara, aí depois disso aí, o cara foi lá e meteu mais um ar-condicionado na casa lá e pronto. Não precisou aumentar o sistema, né? Se a pessoa você faz ali no limite, né? Aí põe um aparelho a mais ali, já tem que aumentar o sistema, tem que fazer um investimento a mais, né? Então, no longo prazo, é aquele ditado, né? O barato pode sair caro. Então, quando a gente traz a discussão para o nível da energia gerada, já é uma discussão muito legal, muito interessante da gente começar a educar o cliente também, né? A gente tem Com que sempre certeza. entender a necessidade do cliente, mas também a gente tem esse papel de educar o cliente, porque a gente é um produto técnico, né? É uma venda técnica, né? Os nossos produtos, hoje, de novo, a gente está no mercado de tecnologia, né? É a mesma coisa de pedir para o meu pai numa loja comprar um celular. Meu pai não vai conseguir comprar um celular na Não, loja, eu com vou ter que certeza. ensinar ele, o vendedor vai ter que ensinar ele. Então, o sistema solar também é assim, né? Está no nosso papel aqui de fornecedores, de integradores, né, distribuidores, também levar essa mensagem e ensinar o pessoal. Um exercício simples aqui, tá? Acho que não vale a pena a gente levar a ferro e fogo os números, né? Porque foi feito num cenário lá na China, um estudo específico, né? Aqui a gente está até usando moeda chinesa, mas é mais para pensar na linha de raciocínio, né? O que eu queria trazer aqui era o raciocínio. Por exemplo, quando a gente pega um módulo poly padrão, o preço dele é mais baixo, fato, né? O watt pico dele aqui é mais baixo. Vamos imaginar que ele está aqui, 2,2. Quando a gente reflete no LCOE, ele vai estar aqui, ó, na casa de 0,44. Aí, poxa, mas eu quero adotar uma tecnologia half cell, por exemplo. Então vai ser essa curva verde, com certeza você vai pagar mais caro no módulo. Isso é fato, né? Porque quando a gente pega aquela curva de vida útil do produto, né? A gente está no começo da vida útil dele. Então ele não tem muita escala, naturalmente os preços são mais altos, né? É interessante a gente ter essa dinâmica também, né? Eu gosto sempre de fazer essa comparação com a indústria de celular, por exemplo, né? Quando lança lá o iPhone 20, sai lá 20 mil reais, né? Aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então é assim, né? A indústria de módulo também funciona dessa forma, né?
E aí você vai pagar um pouquinho mais caro no half cell, mas o LCOE é mais baixo. Né? Aí, poxa, um bifacial, né, com 15% de ganho numa usina e tal, o LCOE ainda é mais baixo, porque ele vai gerar mais energia. Né? E aí ele vai, além dele gerar mais energia, com uma potência maior, você vai gastar menos com outros equipamentos, né? A gente chama de BOS, né? Você vai gastar menos estrutura, menos cabos, menos mão de obra. Né? Então, por isso que é legal fazer aquela conta, né, do LCOE. Só para fins didáticos aí, Vitor, eu fiz uma simulação com os módulos da JA, né, para não ser, né, para ser bem justo, né, vou comparar eu comigo mesmo, né, para ficar uma coisa bem justa, transparente. Então, como a gente tem acesso aqui a todos os files e tudo mais, eu, com a ajuda do meu colega Matheus lá do Canal Solar, a gente fez essas simulações aqui, tá? Para uma usina de 5 mega, a potência AC de 5 mega. Então, a gente travou em 5 mega aqui, tá? E a gente procurou manter a potência, o watt pico, bem próximo, né? 5,33, 37, 31, né? E assim por diante. E aí a gente avaliou a evolução tecnológica, né? Então, aqui é o módulo Poly, Full Cell, 5 busbar. Depois é o módulo 390, Mono, Full Cell, 5 busbar. Depois o Mono, Half Cell, 5 busbar. Depois o Mono, Half Cell, Multi busbar. O 440, que é o produto, inclusive, que a gente trabalha aí com a Mara, né? 78 células. E até a gente colocou uns 2 bifaciais aqui para comparar. E a gente fez uma comparação de energia produzida durante um ano e fizemos uma extrapolação para 25 anos. Por quê? Né, eu comentei agora há pouco que uma das tendências também da indústria de módulos é atacar muito a questão da degradação. Então, vocês veem que a degradação afeta dependendo do produto, né? Porque, por exemplo, o módulo policristalino ele tem uma degradação anual maior do que o mono. Né? O mono tem o poli 0,7, o mono 0,6 e o bifacial menor ainda, 0,5%. Então, isso aqui, quando a gente projeta ao longo dos 25 anos, resulta, né, que se a gente for fazer uma comparação com o poly, né, como baseline aqui, a gente colocar o poly, por exemplo, o módulo de 440 que a gente trabalha com vocês aí, ó, ele geraria 2% a mais, 2,1% a mais de energia. Aqui está numa determinada região, né, a gente colocou lá no norte de Minas, né, enfim, tem que ser feita simulação caso a caso, mas só para mostrar didaticamente como que é importante a gente analisar do ponto de vista de energia, né. Ele gerou 2,1% a menos de energia, e olha a quantidade de módulos aqui, ó. A gente sai de 19.500 para 14.800, né? Então, quanto que a gente vai economizar de estrutura, né? Quanto que a gente vai economizar de cabo, mão de obra, depois limpeza, né? Limpar uma área dessa aqui é uma coisa, limpar essa outra área é outra coisa. Então, tudo isso tem que entrar na conta, por isso que é muito, a gente chama muita atenção sempre para a questão do LCOE, né? Bacana, Felipe. Inclusive, esse seu segundo quadro da energia gerada ao longo dos 25 anos, eu acho muito legal. E é até uma ferramenta que o próprio integrador pode usar para convencer o cliente final de tomar uma decisão com base em tecnologia também, né? Não só na tecnologia. A gente escuta muito, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero trabalhar com módulo de maior qualidade, mas meu cliente quer economizar 20 mil reais comprando um poly convencional, comprando o material de qualquer jeito. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente também fala de preço, né? Porque se a gente fala que a gente está ganhando 21 mil megawatt-hora ao longo da vida útil do projeto, né? Se a gente troca o policristalino 335 pelo bifacial 440, a gente está falando que o cliente, ao longo desses 25 anos, vai estar ganhando 16 milhões de reais, se a gente falar de um quilowatt-hora de 80 centavos, por exemplo, no caso aí Pois da é. GD. Então, Pois é. poxa, será que isso sem falar nem do reajuste da energia, né, ao longo dos 25 anos, porque a gente sabe que a Pois é. energia, cada ano que passa, vai ficando mais cara. Então, a economia é Exatamente. ainda maior do que esses 16 milhões. Então, poxa, será que não vale a pena para o cliente final gastar um pouco mais agora, né, no CAPEX, né, no investimento inicial, para ter essa maior economia ao longo da vida do sistema? Então, é justamente aí que entra o LCOE e por que nem sempre a análise em função do custo do kit, né, gerador, é a melhor, né? É bem legal mesmo. Gosto muito desse quadro.
Top, muito legal essa análise, porque no fim do dia tudo é dinheiro, né, cara? Tudo a gente tem que transformar realmente em unidade monetária e mostrar que o cliente está tendo um bom custo-benefício, né? Por isso que eu sempre que penso em aplicação, para mim a principal fiel da balança é o LCOE, né? Se o LCOE faz sentido, se faz sentido usar um módulo menos tecnológico, né? Foi comprovado numericamente ali, tudo bem, né? Ninguém está aqui, por exemplo, módulo poly, né? A gente já produziu muito módulo poly, tem muitas usinas com módulos policristalinos, né? Não é uma tecnologia, vamos dizer assim, a gente pode demonizar a tecnologia, né? Mas é sempre importante a gente botar tudo na ponta do lápis, fazer os cálculos, porque necessariamente não o barato é a melhor alternativa, né? Em termos de aplicação. Por isso que, para mim, o fiel da balança é sempre o LCOE. E assim, falar de aplicações, né, para a gente finalizar aqui, eu poderia trazer aqui para o público, né, quais são as principais aplicações, né, de módulos fotovoltaicos lá na Europa, lá na Austrália, nos Estados Unidos, o que o pessoal faz, o que não sei o quê. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de coisa, porque cada caso é um caso, né? E o principal ponto é a gente analisar assim, qual é a dor do cliente, mas qual é a dor real dele, né? Porque igual você comentou nesse exemplo, né? O cliente ele queria pagar mais barato no watt pico, mas quando a gente faz a conta, ele acaba economizando, investindo um pouco mais em tecnologia. Então, no fim das contas, a dor dele é ter uma solução economicamente viável, né? Normalmente, o cliente ele vai tender sempre a uma solução de mais baixo custo. Isso é uma tendência natural do brasileiro, né? O mercado brasileiro é muito sensível a preço, demais, né? Isso em todos os pontos da cadeia, né? É muito sensível a preço, né? O mercado brasileiro é um dos mercados mais agressivos em termos de preço do mundo, tá? Outros mercados não são tão agressivos quanto aqui, né? Mercado americano, por exemplo, paga bem mais caro do que a gente paga aqui, por exemplo, mercado europeu e assim por diante. Então, a gente acaba que a gente deixa, né, a palavra preço dominar o nosso vocabulário e esse meu conselho, né, falando em aplicações cara, vamos tentar tirar um pouco essa palavra preço do nosso vocabulário e vamos pensar qual é a dor do cliente que a gente precisa resolver de fato, né? E para isso a gente precisa estudar muito, né? Estudar constantemente, entender, né? Muito importante esse trabalho da Amara de fazer webinars, né? Explicar o que é uma tecnologia half cell, multibus bar, quais são os benefícios, qual é a diferença de mono com polo. Então a gente tem que entender muito bem da tecnologia, né? Acompanhar. Hoje em dia tem muita informação aberta, disponível, muitos canais de informação, né? Tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? A gente tem duas revistas internacionais aí muito importantes, a PV Magazine, a PVTech, são duas revistas importantes que a gente pode coletar informações. Aqui dentro do Brasil também a gente tem vários portais aí com informação. Então, os próprios distribuidores estão gerando suas informações, né? A Mara está soltando um artigo melhor que o outro, aí, um atrás do outro. Até essa semana saiu, né, um artigo sobre LCOE, muito legal. Então, cara, o negócio é estudar mesmo. E nunca parar de se atualizar, né? Porque, de novo, a gente está no mercado de tecnologia. Então, o que era verdade no passado não necessariamente é verdade agora. Né? O módulo monocristalino perdia mais potência com relação à temperatura, sim, não é verdade hoje, não é necessariamente o que está acontecendo hoje. Né? É o mercado de tecnologia, foi superada essa barreira tecnológica. Né? E, cara, eu deixaria essa mensagem final aqui, né? Eu procuro sempre, quando eu vou falar de aplicação, usar esse conceito da caixa de ferramentas, né? Ou seja, a gente tem que usar a ferramenta certa para fazer a ação certa, né? Ou seja, eu não vou usar a chave de fenda aqui para pregar um prego na parede, né? Vou usar o martelo. Eu não vou usar o alicate aqui para parafusar, né? Então, cada ferramenta com a sua. Então, da mesma forma, na nossa indústria de módulos, é a mesma coisa, né? A gente tem que entender o estágio de evolução daquele produto, para qual tipo de indústria ele está focado, para qual tipo de aplicação ele está focado, e usar o módulo certo para a aplicação correta, né? E
para mim, o fiel da balança, né, concluindo, é sempre o LCOE. De preferência, sempre a gente oferecer um produto mais avançado, porque uma vez que a gente está no mercado de tecnologia, é igual a gente comprar um celular, né? Você vai às vezes na loja, compra um celular com a memória muito baixinha, daqui 3 anos já tem que trocar o celular, né? Quem gosta de trocar com frequência, né? Ótimo, né? Para mim, celular tem que durar pelo menos uns 5 anos aí. Se pudesse durar mais, seria melhor, né? Mas então o módulo também é a mesma coisa, né? É um produto que a gente vai estar trocando a cada 4 anos na Copa do Mundo, como uma televisão, a cada 5 anos como um celular, né? 5, 3 anos como um celular. É um produto de 25 anos. Então, se a gente puder olhar essas próximas tendências mais à frente e orientar o cliente, né? Obviamente, o cliente sempre tem a razão, né? Como a gente tem aquele ditado. Mas a gente pode, como o nosso produto é um produto técnico, é um sistema que o cliente não tem total conhecimento para fazer um bom julgamento, vale a pena a gente investir em conhecimento para orientar o cliente, né? E a partir do momento que ele está ciente, totalmente transparente de todos os pontos, né? Ele vai poder tomar uma decisão melhor, que não necessariamente vai ser a decisão pelo menor custo, né? Eventualmente ele pode se decidir, né? Como esse exemplo do meu amigo, ele acabou se decidindo por um produto de mais alta tecnologia, pagou mais caro, topou pagar mais caro e estava feliz da vida, né? Então, vale a pena aí a gente usar esse conceito da caixa de ferramentas, né? É isso, cara. É isso que eu tinha para compartilhar e, enfim, espero aí que a gente possa ter contribuído com todo mundo, compartilhando conhecimento. Não, perfeito, Felipe. Com certeza essa apresentação aí foi de grande contribuição. É bem legal ali os conceitos da LCOE, das novas tecnologias e como elas podem ser aplicadas justamente para melhorar esse LCOE, né? A gente está um pouquinho fora do nosso tempo, né? Já são 5:05, mas só para não deixar o pessoal sem resposta aqui, eu vou ler algumas dúvidas aqui do pessoal, só para a gente finalizar a nossa apresentação, tá bom? Tá legal. Tem uma pergunta aqui do Marcos Ferreira, eu acho que até tem a ver ali com a nossa tabelinha ali mostrando o efeito PID, né, em cada tecnologia de módulo. Qual é a pergunta dele? Os módulos fotovoltaicos têm uma vida útil acima de 20 anos, e nesse período o rendimento cai para 80%, né? Existe algum jeito de repotencializar esse módulo para 100%? Não, não tem. O que acontece? A gente tem que a degradação em módulos, né, tanto a degradação LEED quanto a degradação PID, a gente pode entender como se fosse um vazamento num circuito fechado. Pensa lá no radiador do carro, né? Então, aparentemente é totalmente fechado, né? Mas vai acontecendo aquele vazamento, vai baixando a água, né? A vantagem do radiador é que a gente pode colocar um pouco mais de água lá e tá tudo certo. No caso dos módulos, não, né? Pela estrutura deles aqui, né? São elementos químicos, né? Que estão combinados e eles estão ligados entre eles. Então, não tem como a gente, por exemplo, injetar elétron, né, no módulo para ele poder voltar à potência, né? E até porque se eu fosse injetar elétron, eu estaria gastando energia, né? Então, eu estou gerando energia para gastar energia. Então, não é uma prática, não existe isso, né? A partir do momento que, por exemplo, teve um negócio que falou lá que o oxigênio e o boro eles se combinam, né? Aí o oxigênio ele rouba aqui um átomo de boro, né? Aí roubou, levou embora. Aí acabou, ele perdeu aquela função, aquele a gente chama de portador de carga, né? Então, aí o que acontece? Por isso que é importante a gente considerar a vida útil total do sistema, né? Porque é onde ele vai se degradar e ao final da vida útil dele ali de 25 anos, né, que são as garantias, normalmente 25 ou 30 anos a garantia de performance, você vai ter pelo menos ali 80%, a gente trabalha ali em torno de 83%. Não, perfeito. Só continuando aqui a pergunta do Gerlúcio, essa pergunta até eu gostaria de responder também. Ele Opa. pergunta por que ainda é tão caro para o pequeno consumidor migrar para esta energia limpa mais barata, né? Aí falou também da política do governo para reduzir os impostos. Gerlúcio, realmente o investimento inicial ele pode parecer caro, né? Principalmente para o consumidor, o pequeno consumidor. Mas a gente tem que lembrar também que energia solar é um investimento de longo prazo, né?
Os módulos, eles vão estar no telhado do seu cliente por 25 anos, 30 anos. Então, ele pode ter um investimento inicial aparentemente alto, que realmente é, mas, de toda forma, a rentabilidade do investimento ela é muito alta, porque você, com a geração distribuída em um pequeno sistema, né, no grupo B, você consegue recuperar o dinheiro desse investimento em 3, 4, até 5 anos no máximo, né? Então, para um investimento que vai durar mais de 25 anos, você recuperar ele em 4 anos, 5 anos e ter mais de 20 anos ali usufruindo já do investimento pago e dos frutos dele, é um investimento de altíssima rentabilidade, que, inclusive, eu me arrisco a dizer que não tem outras opções tão fáceis de se conseguir tal rentabilidade, né, tão facilmente. Então, o investimento inicial pode parecer alto, mas você tem que ter em mente também que é um investimento de longo prazo, né? E realmente investimento para durar 25 anos, ele não tem como ser muito barato. Imagina, né, a gente recuperar o dinheiro do investimento em poucos meses e ter mais de 25 anos ali só usufruindo da rentabilidade. Seria algo bom demais para ser verdade, no caso. E perfeita essa análise, Vitor, né, do ponto de vista de rentabilidade de investimento. Acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que levar para os nossos clientes, né? Porque, de novo, o cliente, todos os clientes, em geral, são muito sensíveis a preço, né? Então, o pessoal fica sempre, mas é o preço tá caro, tá caro. Então, essa parte da rentabilidade ela é muito importante. Na outra ponta, o que está afetando, o que afeta principalmente os preços dos equipamentos, né? Hoje, o principal fator é o dólar. Tá? Não é o preço dos equipamentos em si. Tá? Hoje, o principal fator que acabou encarecendo até um pouco mais o custo dos equipamentos é a cotação do dólar. Por mais que eu mesmo eu passei por isso na pele, né? Quando eu comecei a trabalhar na JA, a gente estava ali num patamar de dólar de 4 e pouco, 4,50, 60, 70. E nós chegamos aí no meio da pandemia com dólar de 4 e de 5, né? 5,90. Né? Hoje o dólar está 5,50. Então, isso aí prejudica demais a análise a longo prazo, né? De quem vai comprar os equipamentos, né? O distribuidor, por exemplo, vai comprar os equipamentos. E também ele acaba, vamos dizer assim, tirando o benefício ali da redução dos preços dos equipamentos, né? Eu já vi, por exemplo, situação que o preço dos equipamentos caiu, né? Igual eu expliquei para vocês lá, né? A nossa indústria, ela trabalha, né? O lançamento do produto começa com o preço mais alto e em geral, vai caindo o preço, né? Até estagnar e, enfim, aí o produto também já sai da vida útil dele, né? Se a gente fosse comparar aqui com uma curva com a outra, seria alguma coisa assim, né? Em termos de preço e vida útil, né? Ciclo de vida. Então, essa queda no preço aqui, por exemplo, agora durante a pandemia, né, caiu razoavelmente, né, os preços FOB dos equipamentos. Só que o dólar subiu 3, 4 vezes mais, né? Então acabou amortizando aí esse benefício que a gente teria. Então hoje o principal fator de variação para a gente é o dólar. Perfeito. Felipe, só para finalizar aqui, a última pergunta do dia, de Vitor Rodrigues. É uma pergunta que eu gostei bastante aqui quando eu li, porque a gente cada vez mais está falando de módulos de 500 watts, 600 watts, através das células maiores, né? E, consequentemente, o módulo acaba ficando maior também, né? O tamanho dele aumenta, porque a célula é maior, né? Então, o que é que ele fala aqui? Visto que os painéis estão mais potentes por metro quadrado, eu gostaria de saber dos senhores se há uma possibilidade, na geração distribuída, de voltar a se trabalhar com os painéis de 60 células, que são Nossa, é mais meu fáceis de sonho. ocupação sobre os telhados, ou não tem mais volta, né? Se realmente a gente vai partir aí para as células maiores, módulo cada vez maior, e não vai ter volta de 60. Não, então, para responder essa pergunta aí, eu vou deixar 100% na mão do Vitor, porque é só o Vitor convencer o Santiago que eu vendo na hora módulo de 60 células. Eu adoro o módulo de 60 células. Até um dos exemplos que eu trouxe aqui de aplicação lá, né, para a gente conversar lá no primeiro slide, ó, esse projeto aqui foi feito por um parceiro da JA, né, orgulhosamente aí é o maior sistema de telhado do Brasil. É uma usina de 5,4 mega.
foi feito com módulo de 60 células. Eu particularmente gosto muito desse módulo, viu? E tem, Essa, do ponto de vista do fabricante, tem. O módulo vai continuar. Mesmo esses módulos de 500 watts, aí tem as versões menores também. Então, é legal. Da minha parte, é interessante a gente trabalhar assim. É uma grande opção para a gente trabalhar, para evitar o aumento de peso e facilitar a vida da instalação principalmente para projetos de telhado, né? sim. Só complementando, Felipe, Vitor, nós na Amara da Espanha e Portugal, né, a unidade que trabalha ali na distribuição na Europa, a nível residencial se continua trabalhando com os módulos de 60 células. Vão continuar, lógico, sendo os módulos Monoperc, Multibusbar, com as tecnologias embarcadas, mas são módulos menores, né, de 60 células. Só que quando a gente chegou no mercado brasileiro, o que a gente observou é que a demanda do mercado, mesmo para o telhado, mesmo para o residencial comercial, já estava pedindo módulos maiores. Isso até antes mesmo da gente começar a distribuição aqui no Brasil. Então, o mercado já estava sendo atendido quase que 100% por módulos de 72 células, e aí para você conseguir implementar os módulos de 60, você acaba precisando ter alguma escala para que se justifique esse investimento. Então, realmente, como o mercado brasileiro tem essa particularidade de preferir os módulos maiores, acaba que a demanda não justifica justamente a gente fazer a importação desses módulos menores. Mas, lógico, né, tudo pode ser evoluído, né, o mercado brasileiro é muito novo a nível de fotovoltaico, né, o nosso crescimento exponencial aí começou a partir de 2016, mais ou menos, com a regulação 687. Então, muita coisa pode ser amadurecida ainda e o mercado voltar a pedir esses módulos menores. Eu acho que isso aí vai bastante igual você falou, Vitor, da maturação do nosso mercado, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista do fabricante, eu estou aqui compartilhando com vocês realmente o que eu passo aqui na pele, né? Sai um lançamento desse de 810 watts, o pessoal já me pergunta quando que vai ter, porque ele está fazendo um projeto de telhado e quer colocar esse produto. Então, por isso que é importante a gente analisar do ponto de vista de aplicação. E essa sua pergunta aí foi na mosca com relação à aplicação. Será que para sistemas residenciais, telhado, né, vale a pena a gente ir para módulos tão maiores assim, né? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Na minha opinião, como engenheiro e como aplicação, eu acho que não. Um módulo de 60 células, ele está de muito bom tamanho para o nosso mercado de GD de telhado, né, rooftop, né? É o que se faz lá fora, né? Por exemplo, para residencial, normalmente o pessoal trabalha aí com módulos de 60 células mesmo. Quem sabe aí, com a maturidade, o pessoal começando a entender que os módulos estão indo aí para 530 watts, por exemplo, mas o tamanho ficou muito maior, talvez o mercado comece a aceitar novamente os módulos de 60 células. Mas é mais por uma demanda de mercado mesmo, né? Como o Vitor comentou. Perfeito. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Eu acredito que o webinar de hoje foi bem interessante aí para todo mundo, muitos conceitos novos. Gostaria também de agradecer a presença de todo mundo que participou. Esse webinar ele vai ficar disponível no YouTube, tá, pessoal? Então, quem quiser reassistir algum ponto que tenha perdido, ele vai estar no canal da Amara Solar no YouTube. Próxima terça-feira nós vamos ter mais um webinar com a Sangrow, nesse mesmo dia e horário. Então, sempre acompanhem o nosso site, né, que tem todo o nosso calendário de webinars. Tem o artigo do LCOE também escrito pelo Tiago, do nosso suporte técnico, muito interessante também, exemplificou todos os conceitos trazidos hoje. Então, não deixem de dar uma conferida lá no nosso site. Tá bom? Felipe, quer dar a sua conclusão aqui para o pessoal também? Bom, obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, né? Com certeza foi um investimento, né, de tempo. Hoje em dia o tempo está tão escasso. E então, honrado aí de ter feito parte aí do tempo de vocês no dia de hoje.
Obrigado por estarem presentes. Fica aí os contatos, né, para quem quiser manter um bate-papo aí depois. E até a próxima. Sucesso a todos. Obrigado, pessoal.